Amigos da TV Cidade, olá, começamos agora a segunda edição do programa Cidade Aberta, o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento, aqui pelo Canal 14, o canal digital da NET, cobertura da TV Cidade para toda a cidade de Farroupilha via NET. E estamos no aplicativo da TV Cidade, você pode baixá-lo, tê-lo no seu celular e acessá-lo em qualquer parte do planeta, acompanhando a nossa programação. Tudo que vai no Canal 14 simultaneamente está disponível também no aplicativo da TV Cidade. O programa Cidade Aberta, segunda edição de hoje, dá continuidade ao tema da primeira edição, o vestibular de inverno da Universidade de Caxias do Sul, com as inscrições que já estão abertas e estarão sendo recebidas até as 23h59 do dia 17 de junho de 2018, e depois a prova então vai ser realizada no dia 24 de junho, aliás, dia de São João também. São nossos convidados, já estava conosco na primeira edição a coordenadora do vestibular de inverno da UX, a professora Valneide Aspirós, mas agora também com a gente, integrante da comissão do vestibular da Universidade de Caxias do Sul, o Rodrigo Bado. Rodrigo, quero te agradecer também, obrigado por estar conosco, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, nós que agradecemos o convite, é um grande espaço para a gente esclarecer todos os processos do processo vestibular. E a gente quer estar aqui para ajudar toda a comunidade de Farroupilha também a entender todo esse processo. Com certeza. Professora Valneide, agora com a equipe mais técnica aqui, vocês são o núcleo, o cérebro do vestibular de inverno e dos processos seletivos da Universidade de Caxias do Sul. Tem mudado muito nos últimos tempos o processo seletivo, o vestibular de inverno. Eu vou remontar a minha época, 1996, quando eu fiz vestibular na Universidade de Caxias do Sul. Era sexta, sábado e domingo, era uma maratona no vestibular. Agora tudo mais simplificado, tudo apenas num dia, provas, português, matemática, literatura, geografia, história, e mudou muito essa metodologia de seleção da universidade. Eu gostaria que a professora falasse um pouco. A Universidade de Caxias do Sul também não pode ficar presa ao que foi no passado, ela tem que estar andando conforme o mundo anda também, né? Leandro, veja, quando nós pensamos em processo seletivo, sempre as pessoas imaginam como o vestibular como um rito de passagem, pelo qual o sujeito tem de passar na sua transposição, na saída do ensino médio para o ingresso no ensino superior. E claro, por muito tempo era necessário que nós tivéssemos, como você bem relata, muitos dias de prova. Meu Deus, havia uma época em que se fazia primeiro a redação, porque todas as redações eram corrigidas. Nós tínhamos que passar um mês corrigindo a redação, mais ou menos. Tanto que eu me lembro, eu sou do tempo horrível, em que nós fazíamos a redação em dezembro e o vestibular acontecia em janeiro, para dar tempo de todo mundo corrigir as redações e depois se juntar ao processo de correção das provas objetivas. Isso se tornou completamente obsoleto, impossível, porque os processos realmente andaram. O próprio entendimento também de texto. Então, o que o MEC nesse processo alterou? O que ele determina como obrigatório para fazer a seleção para qualquer universidade é a prova de redação ser escrita em língua portuguesa no número de 20 a 30 linhas. E cada instituição tem a liberdade de acrescentar outros recursos, outros processos que ela julgue pertinentes. Certo. Então, por quê? Porque, na verdade, e não é só pelo fato de a minha formação ser em letras, mas uma redação, ela consegue me dar muitos elementos de como o sujeito pensa, como é que ele organiza o pensamento, qual é o domínio que ele tem de linguagem, por onde é que ele vai, como é que ele compreende, como ele interpreta aquilo que é pedido em uma das propostas. Então, por isso a necessidade de eu ter uma equipe muito afinada, para ela ser capaz de, daquele texto, extrair todos esses elementos. Certo. Então, uma redação bem corrigida, com um tema bem encaminhado, ela é capaz de me fornecer os subsídios. Na verdade, é um espelho, né? Professora Valneide, ele interrompendo, mas uma pessoa, um candidato que consegue organizar a estrutura de uma redação
colocar teses, defendê-las, argumentá-las e chegar a um ponto de conclusão, me parece que é importante, porque ele vai ter posicionamento. Ele tem. É isso que precisa. E é isso que nós precisamos. Então, quando nós temos que isso não há possibilidade de empate no termo da redação, ela é um elemento, um instrumento suficiente para nos dar esses recursos. O que não ocorre quando nós temos cursos muito concorridos, com uma relação candidato-vaga muito grande. Tipo uma medicina. Como uma medicina que, por exemplo, só a redação me levaria a um número muito grande de empates. Aí eu seria injusta. E nós não podemos ser injustos com ninguém. Portanto, além da redação, que também é obrigatória, eu sou obrigada a acrescentar outras questões, outras provas, e aí por isso que nós temos, para a distribuição, que foi o resultado da nossa análise na comissão, todos os cursos foram organizados em grupos, G1, G2, G3, G4, no G1 ficou a medicina, no G2 a medicina veterinária e odontologia. Para esses dois grupos, além da redação, não é só a redação, é além da redação, é preciso realizar provas objetivas. Certo. Então são cobrados língua portuguesa, tudo 10 questões. Tudo Língua 10 portuguesa, questões. língua estrangeira, em que o candidato opta por inglês ou espanhol, conhecimentos gerais. É uma prova que, a partir de um eixo temático, todas as questões giram em torno a esse eixo temático, e é uma questão de cada uma das disciplinas que foram desenvolvidas no ensino médio. Então tem sociologia, filosofia, literatura, língua portuguesa, matemática, química, física, biologia, história, geografia. São 10 questões, uma de cada matéria. Conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais. Certo. E depois química e biologia. Então esses dois grupos fazem esse conjunto de provas, cuja média impedirá que nós tenhamos empates, e assim a gente garante o ingresso seguro e justo aos melhores candidatos. Veja bem que química e biologia, pela afinidade com a área, tem um peso importante, né? Tem um peso dobrado, por exemplo, que é conhecimentos gerais. Né? Vai funcionar justamente porque é a área que essas pessoas vão se desenvolver. E já o G3? G3 nós temos os bacharelados. Sim. Entraria as engenharias, a psicologia, o direito, a administração. A área da comunicação Toda também. a área da comunicação também, todos os bacharelados. E no G4 nós temos as licenciaturas. Por que nós separamos as licenciaturas? Porque esse era um desejo bastante grande de atender a comunidade, para aquelas pessoas que desejam ser professores. E, graças a Deus, há muitas pessoas que ainda desejam ser professoras. Não é um privilégio da professora Fernanda e meu. Há muitas pessoas que assim o desejam. A universidade isenta a inscrição, não cobra a inscrição dessas pessoas e permite, num programa também diferenciado, que foi criado já há uns 2 anos, que é o Programa Integrado de Licenciaturas. É uma forma de que esses professores possam ter acesso numa formação diferenciada, porque a docência realmente não tem como nós não pensarmos que sem professor a situação a médio e longo prazo melhora. Não tem. Eu necessito sim, como bem disse a professora Fernanda antes, de professores bem qualificados, preparados, mas eu tenho de continuar alimentando, eu preciso desse movimento, dessa renovação no grupo. Então, quanto mais professores jovens, e nós temos recebido uma clientela muito jovem, interessada em fazer licenciatura, isso para nós é realmente motivo de orgulho. Então, os nossos futuros professores estão no que nós chamamos de grupo G4. Professora, o G3 e o G4, além da redação, tem outras questões? Não. Ou é só redação? Eu diria que é redação. É redação, só não. É redação. É muita coisa. Né? É bastante coisa. Dentro dessa perspectiva, Leandro, do que eu estou dizendo, como nós entendemos, como nós avaliamos, e considerando o trabalho da equipe, da banca de corretores, que é altamente qualificada, que faz 5 anos que vem sendo trabalhada e qualificada com oficinas mensais. Sim. Essas redações passam pelo crivo de 2 avaliadores, elas são corrigidas duplamente. É o sistema quem faz a média, não é o avaliador. Ele não tem acesso à nota atribuída pelo outro colega, é o sistema. E se houver uma diferença de mais de 2 pontos, essa mesma redação passa pelo crivo de um terceiro. Ou seja, nós temos um cuidado muito grande e um respeito. Para não errar. Não se erra. Nós sabemos que a correção ela é um processo subjetivo, mas nós buscamos, com técnicas, estudo e pesquisa, objetivar o nosso processo através do uso de um instrumento
que é realmente a nossa matriz de correção, que é digitalizada, e com critérios pautados em referenciais teóricos contundentes que justificam essa posição que nós temos no trabalho. Semana que vem tem mais uma oficina, nós estamos aí com as oficinas, né? Andando. Rodrigo, falando um pouquinho sobre essa questão, até orientando da inscrição, das inscrições. Bom, as inscrições estão abertas até o dia 17 de junho, e as inscrições todas elas têm que ser feitas pela internet. Não tem mais inscrição, como a gente chama de papel ou de balcão. Como é que funciona todo esse processo? Passa as informações sobre as inscrições. Isso. O candidato, então, ele deve acessar o site da UX, ux.br, e acessar a seção do vestibular. Lá ele vai ter uma síntese de todo o processo, né? Tem todo o processo na capa, tem acesso ao manual do candidato, que é completo, todas as informações estão completas, ao edital. Aos candidatos com necessidades especiais existe, então, uma seção exclusiva para eles, com o edital em Libras, o manual em Libras. Também acesso à descrição dos cursos e a ficha de inscrição. A ficha de inscrição é totalmente online. O candidato preenche, escolhe o curso, ele pode selecionar a cidade que ele gostaria de fazer a prova, exceto os cursos do G1 e G2, que é medicina veterinária e odonto. Finalizando a inscrição, ele recebe um e-mail de confirmação e um SMS com os dados, né? E aí ele pode imprimir. O sistema vai gerar o boleto bancário também? Isso, ele pode pagar então com cartão de crédito no ato da inscrição, certo, ou se não com um boleto bancário, que tem uma data de vencimento conforme o período da inscrição. O valor da inscrição é de? É diferente para os grupos. O grupo G1, que é medicina, é R$250. O grupo G2, R$70. O grupo G3, R$50. E os treineiros R$40. Que não, o G4 é isento. Lembra? O G4 é isento. Exatamente. Então o G4 é isento. O G4 é importante ressaltar que gera-se o boleto, né? O boleto é gerado, entretanto ele tem que pegar o boleto e ligar para a nossa central de atendimento no 3218-2145 e solicitar a isenção. Ele não precisa fazer mais nada, é só solicitar e é confirmada a inscrição dele. É concedida a isenção, né? Exatamente. Com certeza. No ato da ligação. Bom, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta com a parte final do programa Cidade Aberta. Hoje, com a presença da coordenadora do vestibular de inverno da Universidade de Caxias do Sul, a professora Valneide Aspirós, e também do integrante da comissão do vestibular, o Rodrigo Bado, que estão conosco aqui nos estúdios. A gente volta já já. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes
fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. O programa Cidade Aberta está de volta pela TV Cidade Farroupilha, canal 14 da NET, e também estamos no ar no aplicativo da TV Cidade. Baixe o aplicativo, use o nosso aplicativo e esteja sempre junto conosco. Cidade Aberta de hoje falando sobre as inscrições ao vestibular de inverno da Universidade de Caxias do Sul. A coordenadora do processo seletivo na UCS, a professora Valneide Aspirosa, é nossa convidada, bem como o integrante da comissão do vestibular, o Rodrigo Bado, que estão aqui nos estúdios. Eu gostaria de tocar num assunto porque é característico também, e eu vou confidenciar que também fiz isso, né? Antes da gente realizar o vestibular para valer, a gente quer tirar um termômetro, quer fazer assim, vou fazer só para ver como é que fica, né? É o teste e tudo mais. Hoje se denomina para os treineiros. Nesse processo seletivo de inverno, é comum, espera-se um bom número de inscritos de treineiros, Rodrigo, Valneide? A professora acho que é a mais qualificada. É interessante que nós temos treineiros nas duas edições. Sim, com certeza. Nós temos. Mas indiscutivelmente o inverno ele, às vezes nós temos mais de um prédio constituído única e exclusivamente desse perfil de candidatos. Sim. E é compreensível, porque aquelas pessoas que não tiveram ainda a experiência de vivê-la, administrando o tempo, sentindo a pressão que tem no dia do vestibular, conseguem fazê-lo e sentir um pouco antes, participando nessa modalidade de treineiro. E o treineiro, apesar de não concorrer à vaga, mesmo sendo aprovado, ele não pode se matricular para o segundo período, para o período do segundo semestre em agosto, mas ele tem sim acesso às informações que lhe cabem. Ele tem acesso a um boletim de desempenho, ele tem as notas, ele tem inclusive como saber qual seria a classificação dele no caso de ele estar concorrendo a uma vaga junto com os demais candidatos. Isso é o grande diferencial, sim, é o que vale a pena. Então o candidato treineiro se identifica, ele se autodenomina treineiro, por isso que ele tem este pagamento, como disse o Rodrigo, diferenciado, ele paga R$40, e ele vem, faz a prova, passa pelo mesmo crivo, sente a mesma pressão que todos os demais, está no bloco, tem o mesmo prazo, tempo, controle, tudo igual, controle de entrada, dados, documentação, sim, não pode entrar com nada, tudo, exatamente é a simulação, para ele é uma simulação, mas que acontece na realidade, ele vivencia um dia de vestibular na universidade. Com certeza. Quantos cursos estão sendo oferecidos nesse processo seletivo e também quantas opções? Por exemplo, cursos, né? Temos lá a administração de empresas, é visto como um curso, mas ele tem opções de ingresso, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha. O que a gente poderia colocar? Tem, não sei se a professora tem os números na cabeça. Os números, na verdade, todos os anos nós temos a tentativa, que há uma diferença entre a oferta dos cursos, sim, e as opções, porque tem diferentes. A administração, por exemplo, é um caso que ele é oferecido. Tem Caxias, Farroupilha, Bento Gonçalves, todas as unidades. E mais de um turno, às vezes, nós também, sim, temos. Então, as opções são muitas. Mas nós temos, são 80... Isso, são 86 opções de ingresso. 86 opções de ingresso. Em 47 cursos. Em 47 diferentes cursos de graduação oferecidos. Né? Mas essas 80 opções em função justamente da maneira dos locais onde são oferecidos e de mais de um turno, porque direito também nós temos, às vezes, manhã e noite, ou vespertino e noite, nesse sentido. E aí você pega, por exemplo, direito, tem em Caxias, tem em Farroupilha, lá conta uma opção, né? Exato. Uma oferta, e aqui também aqui é outra, nesse sentido. 47 cursos, né? 47 são cursos. Quantas vagas que estão sendo disponibilizadas? No total são 3.060. 3.060 vagas, né? Olha só, um número bem expressivo também. Expressivo. Eu acredito que... E normalmente o vestibular de inverno, ele já deixou
deixou de ter aquela característica que nós chamávamos primeiro de vestibular pequeno. Sim. Já não é mais vestibular pequeno. Ele já é Ele um também, adulto do vestibular de verão, né? Ele dá mostras assim do que ele vai vir, mas né, realmente nós temos muitas pessoas e a experiência, eu tenho a impressão de que vale a pena, isso acontece em todas as nossas unidades. O dia do vestibular, todos nós somos envolvidos por uma atmosfera muito grande e entendemos a situação dos candidatos, e essa vivência, não só do candidato, como mas dos familiares também, ela tem nos mostrado o quanto é importante preparar um ambiente acolhedor para que o candidato chegue com tempo, com calma, e os familiares que o acompanham também possam ser bem recepcionados, sentir-se acolhidos na nossa casa. Essa é a nossa ideia. Com certeza. Bom, falando mais também sobre o processo seletivo vestibular, o que se espera, claro, uma expectativa, uma tendência, quais são os grandes grupos, o que tem crescido muito na procura dos próprios candidatos? A área das engenharias é uma área que vem despontando o interesse? Eu acho que nós não temos um único local que eu possa dizer, uma única área. Falemos em áreas de conhecimento, que é como o MEC tem tratado tudo isso. E nós temos expoentes em todas as áreas. Então a engenharia mecânica continua tendo realmente uma procura muito interessante. Nas ciências sociais o direito é algo incrível, mas ele também, ao mesmo tempo, temos o comércio internacional, que também vem dando mostras de que é um espaço. Eu não sei, como bem mencionava antes, numa conversa com a professora Fernanda, o fato de a universidade ter um programa de intercâmbio com o mundo inteiro, ter um diferencial que oferece de possibilidade para se fazer contato com... A educação não tem mais fronteiras, elas caíram. Então, a possibilidade da internacionalização da universidade, talvez também. Então, o comércio internacional tem esse espaço, mas lá nas humanas, psicologia continua realmente sendo um curso também que precisa de mais espaço, porque há um crescimento importante que as pessoas precisam se entender um pouco nas cabeças, talvez seja. Na área da saúde, nós, além da medicina, que não precisa fazer propaganda, ela vai sozinha, porque o nosso curso de medicina ele tem um conceito no país que realmente atrai pessoas do país inteiro, mas há outros cursos na área também que atraem públicos, seja a farmácia, a fisioterapia. Então nós temos diferentes cursos. A área da comunicação, eu tenho a impressão que o jornalismo, mais do que nunca, no momento que nós estamos vivendo de explosão de notícias, as fake news que tanto apavoram as pessoas, há um espaço muito interessante para a comunicação que também acaba sendo ocupado. Então há possibilidade de projeção para esses futuros profissionais em todas as áreas do conhecimento. E é isso que uma universidade como a UFS oferece. Um candidato que esteja ainda indeciso no que deseja fazer, é numa instituição como a nossa que ele poderá sentir-se acolhido, podendo pedir ajuda ao nosso setor de orientação vocacional, fazendo parte das visitas guiadas que são oferecidas individualmente ou de forma coletiva, para conhecer o que uma instituição como a UFS, que é uma universidade, o nome é isso, é universo do conhecimento, em todas essas áreas, poderá oferecer e proporcionar para a formação desse sujeito. Rodrigo, até dando uma pista também, claro, colocando algumas informações bastante gerais, no dia do vestibular, no dia 24 de junho, quando serão aplicadas as provas, enfim, vai acontecer o vestibular, ele acontece simultaneamente no campus central e em todos os campos e núcleos da universidade, enfim, todas as unidades da universidade. Os candidatos têm muita dúvida, posso isso, posso aquilo, de uma regra bastante geral. O que pode e o que não pode no dia do vestibular? Perfeito. No dia do vestibular é importante o candidato chegar cedo. Antecedência. Isso, no mínimo meia hora. No mínimo 1h30, eu diria. 1h30. Os portões abrem ao meio-dia. Eles vão fechar às 13h15, às 13h15, e a prova começa às 13h30. É importante o candidato levar o documento de identidade, o mesmo documento que ele usou no momento da inscrição. Documento de identificação, pessoal, certo. Ele pode levar uma garrafinha de até 500 ml de água, transparente, sem rótulo, uma barra de cereal ou uma barrinha de chocolate picado num saco transparente, e só. O resto nós fornecemos no local.
Então é importante ele chegar celular nem pensar. Celular, né? É bom ele nem levar o celular. Que vai ficar retido. Vai ficar retido. Ele tem lá a nossa chapelaria no bloco, então ele passa pela chapelaria, ele tem que largar todos os pertences dele, todos os objetos metálicos, brinco, pulseira. Tudo. Ele só vai para a sala com o documento de identidade ou com a garrafa d'água e o saquinho com a barra de cereal ou chocolate. Caneta, tudo isso a universidade Caneta nós oferece. fornecemos, todo o material é fornecido pela gente. Tranquilidade, alimentar-se bem no dia. Sim. São essas recomendações gerais que São importantes, são né? muito importantes, né? Mas a antecedência é muito importante porque o volume de candidatos é muito grande. Então, nós até processarmos todos os candidatos tem um processo de segurança. Sim. E há padrões, há rituais, eles não podem ser acelerados, né? Isso aí. E é uma demora natural no dia, porque por mais que nós tenhamos serviço, trânsito, é uma série de fatores, há uma né? confluência. Aí o pessoal fica dizendo, mas por que 1h30? Precisa. Não, precisa. Porque assim, ó, vestibular é o seguinte, não adianta você chegar para a comissão do vestibular e dizer assim, eu tive problema com o ônibus, eu perdi o ônibus, furou o pneu do meu carro, não sei o quê, deu um acidente. Não tem isso, não tem a justificativa que colhe, né? Não pode. Por isso mesmo, como disse bem o Rodrigo, nós abrimos os portões ao meio-dia, fechamos todas as portas às 1h15, ou seja, a partir desse momento não se autoriza mais a entrada de nenhum candidato nos blocos. Só nenhuma hipótese. Nada, não há. Menor possibilidade. E à 1h30, pontualmente, nós iniciamos a realização das provas. Porque para esses grupos todos, acho que é importante também que nós mencionemos, os tempos não são os mesmos. São Então, o diferenciados. G1 e o G2 terão 5 horas para a realização da prova, e G3 e G4 terão 2 horas para a realização da prova. Então, esses tempos precisam ser observados, e o são, com todo o rigor, e nós queremos realmente que esses candidatos se sintam com tranquilidade, que venham, cheguem com tempo, até para entender qual é a sala, onde é que eles devem se dirigir, com cautela, sem atropelos, embora nós tenhamos um batalhão de colaboradores nesse dia, no campus, em todas as unidades, com os diretores, que todos vestem a camiseta e ficam à disposição para ajudar na distribuição, na organização das pessoas para os locais de prova. Com certeza. Bom, o nosso tempo está chegando ao final, quero colocar a palavra final também à disposição da comissão do vestibular, iniciando com o Rodrigo Bado. Rodrigo, algo mais que você gostaria? Eu sei que teríamos muito ainda a comentar, mas enfim, algo importante para esse momento que você gostaria de frisar, à vontade, ao mesmo tempo em que agradeço a presença. Isso, eu gostaria de agradecer esse espaço que você deu à universidade e desejar boa sorte a todos os candidatos que estarão conosco no dia 24. E uma boa prova a todos. Com certeza. Professora Valneide Aspirós, coordenadora do vestibular de inverno da Universidade de Caxias do Sul. Gratidão também pela sua disponibilidade em estar aqui nos estúdios. Reitero as palavras de Rodrigo e agradeço a você também, a todos. E eu apenas daria um lembrete. Por favor, acessem o site ux.br. Leiam lá, nós temos um manual que foi organizado com muito trabalho e muito tempo, é interativo, ele é atrativo, inclusive, ele tem todas as informações necessárias a quem quer fazer vestibular e vir fazer parte dessa nossa UX em movimento. Diante de qualquer dúvida, vestibular@ux.br, nós levamos menos de 24 horas para dirimir quaisquer dúvidas que porventura persistam. Um prazer, uma boa prova a todos e muita calma nessa hora. Com certeza. Obrigado mais uma vez à coordenadora do vestibular de inverno da Universidade de Caxias do Sul, a professora Valneide Aspirós. Também um agradecimento ao assessor do vestibular, da comissão do vestibular, o Rodrigo Bado. E ainda quero tecer o agradecimento à diretora da UX Farroupilha, a professora Fernanda Maria Francischini Schmitz, que também esteve conosco participando. Está feito o convite e, por favor, não deixe para a última hora para fazer a sua inscrição pela internet também. Sabe que pode não funcionar na hora, dá um problema no computador? Às vezes acontece isso. Dá um problema na internet, você não tem sinal, não deixe lá para a reta final, se organize, se antecipe também e vá para a Universidade de Caxias do Sul, a UX em movimento, o conhecimento ilumina também. Então, aqui em Farroupilha, repito e reforço mais uma vez,
são 3 cursos: administração de empresas, ciências contábeis e direito, com toda a estrutura da UX Farroupilha. E na Universidade de Caxias do Sul são mais de 45 cursos que estão sendo oferecidos nesse processo seletivo de inverno. Faça a sua opção, escolha a Universidade de Caxias do Sul. Tenho certeza que você não vai se arrepender desta escolha. Um grande abraço a todos, obrigado. Até o nosso próximo Cidade Aberta, aqui na nossa TV Cidade Farroupilha.